Olá, hoje eu vou contar para vocês sobre a tragédia de Los Alfaques, que foi o maior acidente rodoviário da Espanha, ocorrido em 11 de julho de 1978, que deixou 215 mortos e 300 feridos após a explosão de um caminhão que carregava propileno liquefeito. O caminhão saiu ao meio-dia e 15 da refinaria La Pobla de Mafumé rumo a Barcelona, carregando 23,5 toneladas de propileno liquefeito num tanque de aço que só tinha capacidade para 19 toneladas e sem válvula de alívio de pressão. Às 13h10, o motorista decide seguir pela N340 ao invés da AP7 para evitar pagar pedágio, o que faz com que ele transite em um lugar povoado ao invés de ir por uma rodovia. Ele rodou 102 quilômetros até chegar às 14h36 no vilarejo de San Carlos de la Rapita, que fica no litoral oeste da Espanha, onde ele rodou numa curva e bateu no muro de um camping. Nesse camping, que ficava à beira da praia, havia centenas de pessoas naquele momento. Eram famílias de turistas alemães, belgas, franceses, holandeses, além de famílias espanholas. Ali perto desse local havia também uma danceteria que estava aberta e tinha equipamentos de cozinha funcionando. Quando ocorreu o acidente com o caminhão, essas pessoas que estavam ali à beira da praia, elas correram em direção ao caminhão para ver o que tinha acontecido, ver se o motorista estava bem. O problema é que, à medida que elas foram correndo na direção do caminhão, o caminhão começou a vazar o gás, o polipropileno liquefeito que tinha dentro do caminhão começou a vazar e a circular o local. E aí, quando ele chegou na danceteria, que tinha os equipamentos de cozinha funcionando, houve uma grande explosão que matou instantaneamente 158 pessoas. As pessoas que não morreram instantaneamente foram buscar refúgio na água da praia. O problema é que o calor da explosão foi tão absurdamente alto que fez com que a água da praia fervesse. As pessoas que foram ali para buscar refúgio da explosão acabaram se queimando com a água do mar. A tragédia durou, no total, em torno de 45 minutos entre o momento da explosão e a chegada do socorro. Mas nesse meio tempo, os residentes locais e os veranistas que não estavam machucados foram socorrendo as pessoas feridas, colocando eles mesmos seus próprios carros e levando até os hospitais. Naquele momento foram 158 mortos, mas à medida que os dias e as semanas se passaram, as pessoas que estavam feridas, hospitalizadas, foram morrendo e no total foram 215 mortos. Embora eu tenha encontrado uma fonte que relata 217 mortos, mas a maior parte das fontes que eu pesquisei fala em 215, então é esse o número que eu vou deixar nesse vídeo aqui. No local da explosão ficou uma cratera de 300 por 150 metros. A discoteca foi completamente destruída e existe um vídeo na internet mostrando os corpos carbonizados e petrificados logo após a explosão. A posição em que as pessoas estavam no momento em que elas morreram na explosão foi a posição que os corpos ficaram exatamente. Na mesma posição, eles viraram como se fossem pedra. Tá? Não recomendo pessoas mais sensíveis assistir esse tipo de vídeo, porque é uma coisa realmente horrível de se ver. Existem 3 teorias para o que realmente aconteceu, né? Em 1978 não tinha câmeras por toda parte como existe hoje em dia, então não tem uma filmagem do momento do acidente. 2 coisas que não se sabe ao certo o que foi que fez com que o caminhão saísse da estrada e batesse no muro. Acredita-se que possa ter sido um pneu furado, mas não foi possível pela perícia realmente identificar se foi isso ou não, né? Porque o caminhão ficou extremamente danificado com a explosão. E a segunda coisa que não se sabe ao certo foi o que causou a explosão. A explicação oficial foi que o excesso de material ali dentro do tanque, né, que carregava 23,5 toneladas, num espaço que era para ter apenas 19 toneladas, e também não tinha o sistema de alívio de pressão, no momento do choque do caminhão com o muro, houve um escape desse gás que causou evaporação e expansão do gás, levando a uma explosão do tipo BLEVE. Eu vou explicar depois o que é uma explosão do tipo BLEVE. A segunda explicação eu vou ler porque é um pouquinho mais complicada, tá? Um escape da cisterna causou uma nuvem inflamável de propileno, isso, que se incendiou ao encontrar um ponto de ignição. O calor do incêndio produziu aquecimento no interior do tanque, originando um aumento de pressão intensa ao evaporar o propileno, que igualmente produziu uma explosão do tipo BLEVE. A terceira, o caminhão sofreu um acidente de trânsito com fuga de polipropileno que se incendiou, dando lugar a uma bola de fogo. Se acredita que possa ter sido aqueles equipamentos de cozinha que tinham lá na danceteria que tenham sido o ponto de ignição, né? O que realmente fez com que o gás se incendiasse. Mas essa explosão do tipo BLEVE aqui, eu vou explicar para vocês.
Gente, BLEV quer dizer Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Explosão de vapor de expansão de um líquido sob pressão. O proprietário do camping, Mário Gianni, ele tentou retirar do Google todas as informações sobre o acidente, porque esse camping ele continua funcionando até hoje normalmente, e ele não queria associar as imagens do acidente com um camping, mas ele perdeu esse processo, então as imagens continuam no Google. Entre 1982 e 1983, as empresas Cisternas Reunidas e Empetrol tiveram que pagar o equivalente a 138,23 milhões de euros de indenização aos parentes das vítimas. Uma coisa que mudou depois desse acidente é que hoje em dia caminhões que carregam materiais inflamáveis não podem mais circular por estradas povoadas. Eles têm que ir por rodovias estaduais. Lembrando que esse motorista especificamente não quis pagar o pedágio da rodovia e por isso ele mudou o itinerário, né? A empresa não deu dinheiro para ele pagar o pedágio, ele ia ter que pagar o dinheiro do próprio bolso, então por isso ele mudou de rota, né? Ele quis economizar no pedágio e acabou morrendo por causa disso. A gente nunca vai saber com certeza se ele tivesse seguido na estrada, se ele tivesse pago o pedágio, tivesse seguido na estrada que ele deveria seguir, se teria acontecido um acidente ou não, se teria acontecido uma explosão ou não. Mas com certeza, se tivesse acontecido a explosão, o número de mortes seria muito menor numa rodovia do que foi naquele camping onde se encontravam centenas de pessoas naquele momento, né? E ainda bem que as empresas também foram condenadas a pagar a indenização, porque lembrando que esse caminhão não tinha o sistema de alívio de pressão, que era uma coisa que também poderia, talvez, ter evitado a explosão. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu aproveitei o vídeo de hoje para testar um novo microfone, tá? Então, se vocês assistiram outros vídeos aqui no canal, me contem se vocês notaram alguma diferença na qualidade do áudio, tá bom? Se você quer continuar assistindo esse tipo de vídeo, se inscreva, por favor, no canal para receber as notificações, tá bom, gente? Se vocês gostaram, deixem o seu like aí. E por hoje era só e tchau!